agora real, oficialmente, falando coisas positivas. Pra quem não viu, eu fiz um outro vídeo que era tipo, vou ser positiva. E aí eu só fui eu. Fui como me acostumei a ser por muitos anos. Não vou dizer que vai dar tudo certo não, tá? Mas eu vou dizer algumas coisas. Olha, quando eu tava fazendo prova, isso é um vídeo que ele beira o desmotivacional, tá? Isso é um aviso. Se você é uma pessoa que se dedica muito a tudo, esse vídeo vai provavelmente fazer sentido e vai te ajudar. Se não, se você assim, eu meio largo as coisas, não vai te ajudar. Porque, a exemplo, história número 1. Eu estudei muito. Isso aqui é muito, muito. Eu tirava nota boa, legal, muito, 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 pequenininha, tá? Aí chegou um dado momento, não conto a história publicamente, chegou um dado momento que eu falei assim, não tá compensando. Porque eu tô lidando com bullying, tá ligado? Eu tô tirando 10, mas ninguém conseguiu me explicar pra que eu estou estudando isso. Eu adoro, eu amo, ciências, o amor da minha vida. Mas assim, pra que onde eu vou chegar? Alguém me mostra pra onde eu tô indo, qual o referencial? Porque eu tô sentindo enxugando gelo, tipo, estão me cobrando por uma coisa que não parece ter significado. Que foi uma das últimas coisas que eu falei no outro vídeo. E aí, em dado momento da minha vida escolar, eu falei, tá bom, Dani, não quero saber, eu vou investir em socializar. E aí, não tive o sucesso que eu gostaria, vamos dizer assim, tá? Não tive o sucesso, ponto. Mas... E aí minhas notas também caíram, mas eu meio que larguei assim de mão as coisas, porque não fazia sentido. Lembra que eu falei? Não falei aqui, mas enfim, da depressão desde os 12 anos de idade, é meio que isso. Tipo assim, isso eu tô falando de uns 9, 10, 11 anos, mas depois a parada do vou socializar, eu troquei de colégio e aí eu, tipo assim, bullying hostil, e ali o episódio depressivo ele veio com tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí, beleza, passaram-se anos, eu nessa dinâmica de não saber estudar, porque ninguém me ensinou a estudar. Não tô culpabilizando ninguém aqui, mas é fato, ninguém me ensinou a estudar. Até muito tempo depois, até eu ter, 16. Que pra uma adolescente é muito tempo depois, convenhamos. Quando eu aprendo a estudar, eu fico, caraca, o moleque transcendeu. Tipo, eu saí de uma situação de... Eu saí de uma situação de... Eu estava indo pra... Eu ia ficar de recuperação em pelo menos 3 matérias. Eu consegui ficar em uma por décimos. Isso a gente tá falando aqui do último bimestre. Que foi quando eu, no penúltimo bimestre eu li o livro que eu li, enfim, vi coisas que eu tinha visto. Aprendi, comecei a estudar. E a gente tá falando aqui de 2º ano do ensino médio, queridas. Tá bom pra você? Tá bom? Eu acho que é matéria pra recuperar, né? Do 7º ao 2º do ensino médio, você tem que recuperar a matéria pra sua nota subir. E meu colégio não deixava a matéria deusada, não. Você tem que saber o que passou. Então era assim. E aí eu saí desse contexto de quase reprovando pra o que eu falei que não ia acontecer, porque eu realmente não acho que ia acontecer. Tem um fator de TDAH também, de eu consegui tirar um 10, haha, e aí depois eu não tinha a menor capacidade de continuar me esforçando e tirar outro 10 por algum motivo. Enfim, de novo, acho que falta significado nas coisas. Mas... Então assim, era matéria, era conteúdo, era empenho. E aí eu saio desta situação para no ano seguinte, meu colégio gostava muito de ranqueamento, dessas coisas. E aí eu saí desse contexto para ir pra turma dos mais. Quando teve uma prova de recolocação lá. Aí eu fui pra turma dos mais, que foi insuportável. Outra coisa terrível da minha vida. Tipo, eu consegui ficar com um grupo que... E aí foi muito legal, a gente desenhava, assistia filme, enfim, tudo isso. E minhas notas continuavam altíssimas. Deu tudo certo. Teve uma outra prova, eu continuei nessa turma. Tipo, onde eu poderia ser, digamos assim, desclassificada, sabe? E era ótimo porque ela era silenciosa, era bom. O nerd, ele tem isso a favor. A outra turma era um inferno, era um caos na Terra. Mas... Eu estou indo pra uma direção. Isso aqui não é apenas um vídeo expositivo do meu histórico escolar. Calma lá. Definitivamente não é.
Sai desse contexto, beleza, vamos fazer o Enem. Eu não tinha a menor crença no segundo ano do ensino médio de que eu poderia tirar mais do que 500 no Enem. Eu não queria muito pular a história pro final, porque toda uma coisa narrativa e nananã, mas assim, narrativa não é exatamente a minha maior competência, o meu maior empenho, ou o que mais me diverte. Então, não vou me cobrar disso. Mas digamos que eu estudei muito. E aí eu passei pro primeiro curso que eu fiz, numa faculdade federal, e eu fiquei tipo, gag. Tipo, caralho. Só que eu fiquei muito mal, porque eu não passei pro curso que eu queria. Eu passei pra outro curso, mas eu não passei porque eu queria. Porque eu estava mirando. E isso é muito cruel de quando você aumenta seu objetivo. E talvez isso seja uma das coisas pra você que venham como algum tipo de acolhimento, de você aumentou a sua régua, certamente. Certamente você pegou e você colocou o seu mínimo lá em cima já. Há 3 anos, provavelmente o que você faz hoje seria, assim, impensável. Pra mim é. O que eu faço hoje, há 3 anos pra mim, eu não sonharia. Só que aí eu fico tipo, ai não, mas aí eu não fiz perfeito. Eu não lavei esse pote. Então não tá legal. Não me cobro mais disso. Eu busco não me cobrar. Aliás, esse sempre foi o meu esforço, né? Tipo, me cobrar menos. E eu sempre fico muito bolada quando me cobram, porque eu fico tipo assim, amiga, eu já me cobrei isso, fica tranquila, já passei dessa fase. Eu já fiz esse trabalho que você tá tentando fazer. E aí... cara. Mas aí beleza. Aí eu fui tal. Voltei em algum momento, alguns anos se passaram, voltei pro pré-vestibular. Tá bem? Tá bem. E estudei igual uma corna. Passei pra faculdade que eu queria? Não passei. Tori, é desmotivacional? Eu falei que beira desmotivacional. Eu avisei pra vocês. Tá bom? Então tá bom. Não passei. Aí, aconteceram enredos que passou-se minha vida acadêmica, passou muita coisa e tal, e eu resolvi fazer um outro curso totalmente fora do que anteriormente eu tinha falado. Sabe o que é engraçado? É que hoje eu estudo comunicação. E aí eu lembrei nitidamente de, na festa de formatura, a mãe da minha melhor amiga de infância falando, a gente tava comendo pastel. Assim, 1 da manhã a gente comendo pastel. Aí a gente comendo pastel, tinha essa minha melhor amiga e os pais dela, e tinha esse amigo meu também, e os pais dele, que a gente estudou, tipo, com 6 anos de idade junto, entendeu? E aí tava agora, tipo, no 3º ano do ensino médio, formando, que bonitinho. E aí a gente, todo mundo junto lá, tal. E ela falou, tipo, cara, você tinha que fazer jornalismo. Você fala muito bem, você escreve muito bem. E eu fiquei, tipo, vai me avisando. Vai me avisando. Não vou. E, gente, assim, não faria, tá? Não faria. E aí, inclusive, isso me fez lembrar outra coisa. Que falava assim, faz direito, porque você escreve... eu adoro que os critérios são terríveis, gente. Você escreve bem, faz direito. Tá bom, mas você é miserável mentalmente. Eu acho que tem certas profissões, gente, que se você tem um mínimo de senso crítico, é o que o Nome Inválido tava falando, né? A hipocrisia, ela é um traço intrínseco de quem tem um mínimo de caráter. Porque não tem como você, nesse mundo, ter um mínimo de caráter e não ser hipócrita. Porque não dá pra atender tudo. O sistema não permite. Então, tem certas profissões, assim, que eu olho, eu fico, amiga, mas não vai dar pra mim. Não tem como. Eu posso fazer. Se tiver... Eu tô falando aqui, gente, num cenário onde você possa, né, minimamente sustentar, etc, tá? Onde existe a possibilidade de uma escolha, tá bem? E quando a gente fala em passar por uma faculdade de direito, que é difícil pra uma porra, com todo respeito, YouTube, mas... aí a gente tá falando de algo que é muito a escolha de alguém. Só que, quando eu fiz vestibular de novo, passam-se pelo menos 2 anos mais do que isso, na verdade, e uma pandemia e etc. E aí eu faço vestibular de novo. Tori, você conseguiu estudar pro vestibular? Não. Gente, lembra do TDAH? Que eu falei antes? Não tinha sido diagnosticada ainda, inclusive. Ou tinha acabado de... não lembro, gente. Não, tinha. Isso, foi uma coisa. No outro vídeo eu comentei sobre... eu não gosto que me falem que vai ficar tudo bem. Porque, às vezes,
às vezes. Porque na minha vida não ficou. Tipo, ficou tudo bem, mas a que custo? Ficou tudo bem, mas isso não foi uma consequência natural da vida. Isso foi sorte. Eu tive sorte. Muita gente passou pelo que eu passei e não chegou aqui. Não acho que é mérito. Eu acho que eu me esforcei por muitas coisas e eu meio que fiz por merecer, mas meritocracia não é uma coisa que faz sentido, porque as pessoas partem de oportunidades diferentes e eu assumo isso como um pré-requisito de você estar nesse canal. Você já entende isso, não vou explicar essa matéria básica. Perfeito. E aí, eu me perdi um pouco. Sim, vai ficar tudo bem, que não sei o que lá. Teve esse Enem que eu tava me adaptando à medicação e eu nunca tive problema com prova. A gente podia chegar, eu não sabia nada. Eu ficava, tá bom, pedi pra todos os deuses, os negócios, não quero saber. Vou desenhar na mesa, vou... Não me importa. Eu conseguia ter uma atitude cínica em relação à prova de, eu não ligo pra isso. Sabe? Bem ou mal. Isso no momento da prova. Porque, gente, eu tinha amiga que ia pro banheiro, que não, entendeu? Que ficava mal de ansiedade. Eu não ficava. Fui pro Enem. Período de adaptação de medicação antidepressiva. Tive uma crise de ansiedade o ano inteiro. Era a prova de redação. Aí eu não fiz a redação. Quem fez Enem sabe. Eu mamei. Meu ano inteiro foi pro ralo. Passam-se anos, em contrapartida, medicamento. Ok. Vida minimamente ajeitada. Não estudei. Mas eu consegui, apesar de não estar treinada para ficar com a minha bunda na cadeira por 9 horas, apesar de não ter passado um ano inteiro me preparando para isso, a nota que eu tive, é claro que eu não coloquei lá porque eu tenho bom senso de usar o SISU, tá, galera? Tem uma ética por trás disso. Mas eu vou... Não é um literal eu coloquei, mas a nota que eu tirei no ano que eu não estudei, mais de 2 anos depois de parar de estudar para pré-vestibular, enfim, tudo isso, eu passei para direito na federal sem estudar. Aí eu te pergunto, foi sem estudar? Não foi sem estudar, eu estudei pra caraca, eu estudei muito. Só que a questão sobre você fazer as coisas direito é que elas demoram, mas elas ficam. Então, quando eu estudei, quando no segundo ano do ensino médio, eu falei, cara, tá bom, vou estudar. Não era pra prova seguinte. Era pra minha vida. É claro que eu considero a prova é um objetivo, mas eu tenho que aprender. Eu entendi, eu consigo articular isso aqui, eu consigo explicar isso aqui. Se eu consigo fazer isso, ótimo. Perfeito. Se eu não consigo fazer isso, a gente tem um problema. Gente, e não falo... Eu acho engraçado que eu consigo glamourizar algumas coisas sobre mim, e aí parece que é só eu sendo... Eu acho que chega como sendo meio que soberba, sabe? Tipo, eu não gosto de decorar as coisas. Eu não consigo decorar coisas. O que me resta é entender. O que faz muito sentido, porque sinapses são tipo mãozinhas sendo dadas, então... Só decorar não me leva pra lugar nenhum, é mais fácil pra mim entender. Enfim, que se junta a outras coisas que têm sentido e significado e simbolismo no meu cérebro. E aí, eu achava... Eu me sentia meio que preguiçosa, me sentia meio que, sabe? E aí, chega um ponto que hoje eu convivo com pessoas que não são absolutamente neuróticas com fazer concurso. E, gente, com todo respeito à galera que é absolutamente neurótica fazer concurso, se eu precisasse passar no concurso, eu também estaria absolutamente neurótica. É assim que eu opero. Mas as pessoas olham pra mim e falam, Tony, você é tão organizada. Você, querida, você é maravilhosa. Olha a sua agenda, olha seu caderno, olha a sua letra incrível. Olha você acordando 7h30 da manhã, sozinha. E não. Sem ter um horário específico pra qualquer coisa, só porque você acordou, porque você vai tomar seu café da manhã, você vai fazer suas coisas, vai começar a estudar e trabalhar aquela hora. Sim. É, sim. Treinamento. Perseverança. Insistir. Teimar. Quando eu tô em um outro contexto, essa barra ela é muito mais baixa. Quer dizer que ela é baixa no sentido... isso aqui é fraco, então não vale? Não. Quer dizer que eu tô comparando... A gente tá falando entre
atleta profissional e praticar algo por hobby. Ou praticar algo no seu dia a dia. Tipo, uma coisa é você ser um colunista. Não tem Olimpíada de... Quer dizer, até deve ter. Enfim. Mas... Deixa eu pensar. Cara, eu não sei, mas entendeu? Uma parada é você fazer algo a nível profissional, a nível de atleta, de Olimpíada. Outra coisa é você fazer aquilo pro seu cotidiano. Você não precisa... Entende? Se você joga tênis... Nunca joguei tênis, tá? Breaking it to you. Se você joga tênis por esporte... Por esporte não, por lá... Respeitem o esporte, hein? Tem amiga atleta, respeita o esporte. Esporte não é brincadeira, esporte é coisa séria. Tá? Não é por esporte, pelo esporte... Não. Esporte é sério. Vocês aí, tomem cuidado. Mas você faça uma coisa por lazer, você faça uma coisa por hobby. Ou porque ela é cotidiana, eu não preciso ter o mesmo rigor gramatical quando eu vou enviar uma mensagem pra minha amiga, que eu preciso ter. Eu não preciso ter o mesmo rigor gramatical em uma mensagem pra uma amiga em uma redação do Enem. Você me percebe? Quer dizer que eu vou escrever fora da norma culta, de repente, com ela? Às vezes não. Mas eu só não vou estar tão preocupada em estar num nível de excelência, de um léxico, assim, exímio. Sabe? Não precisa, não tem necessidade. Aqui eu posso fazer uma narrativa zero linear. No Enem eu já não posso. Numa prova, enfim, eu já não posso. E aí, as coisas ficam, gente. Quando você estuda de verdade, quando você insiste em algo, as coisas ficam. Todas as vezes que eu criei um canal no YouTube e eu saí, eu aprendi algo. Não é animador. Isso aqui não é uma mensagem para quem tá começando. Isso é uma mensagem para quem precisa continuar. Se você está um pouco cansado de tomar só, entendeu? De ir tomando, não do jeito bom. E tá tipo, ai, caraca, eu não aguento mais fazer a coisa do jeito certo. Porque, caraca, eu tô fazendo do jeito certo, o fulano tá lá na frente. E aí, gente, assim... Eu tenho particularidades minhas. Mas as pessoas que eu conheço que adotaram as mesmas rotinas, que fizeram os mesmos processos e que adotaram o nível de perseverança e foco e de ser leal a si mesmo, enquanto estavam fazendo isso, foram muito mais longe. Chegaram muito mais alto. Então, para qualquer coisa na sua vida que você queira, lembra que amanhã você também precisa. Tipo, você pode estudar para a prova hoje, é claro, você pode decorar uma fórmula, mas quando sair da prova, você pode estudar assim que sair da prova. Talvez seja um pouco obsessivo da minha parte que eu fazia isso e estudava sábado. Sim, um pouquinho. Mas vocês lembram do que eu falei, né? Quando eu fiquei totalmente fissurada em Euforia na temporada 2, eu fiquei, nossa, acho muito legal isso. Eu ficava horas e horas assistindo vídeos sobre cinematografia, sobre iluminação, sobre isso e aquilo. E eu ficava, vai que saco, mais um hiperfoco inútil meu. Corta pra eu indo pra faculdade de comunicação e eu chegando na disciplina, eu sei disso tudo. Eu já estudei tudo isso, eu sei fazer isso, eu sei a teoria, eu sei a prática. Eu fiz um curso online de design básico, introdutório. E aí, quando eu trabalhei CLT com isso, eu fiquei, eu sei, eu consegui aprender as coisas assim, ó, porque eu tinha um mínimo da base do vocabulário de design. Então, esse verão, os meus verões costumam ser momentos de cultivar o meu intelecto. Mas esses 2 verões, assim, eles... Teve um que eu tirei mais pra fazer vídeo, mas teve um outro, ou foi o mesmo? Não sei, mas... O que eu plantei, eu colhi muito bem. E aí essa consistência, ela te dá uma base pra sua vida não ficar... Cadê ela? Cadê a temida, a detestada, a desagradável, a desquerida?
Cadê ela? Não vou falar também. Peraí. Isso aqui é um 5 de ouros. Isso aqui é um 8 de espadas, a lua. A carta em branco. Os enamorados. O 4 de coisinhas. Não tá, tá pra cá. 5. Nananã. Ha! Achei. Pra não ficar. Eu ia botar assim, ó. Senhora, a carta da torre, a senhora quer falar alguma coisa pra gente? Ah, tá. É isso. Porque a carta da torre, ela não é sobre chegarem e destruírem algo seu, é algo que só não tinha fundamento, não tinha base, não tinha como ficar de pé, amiga, nunca esteve, era meio que uma... Era tipo um castelo de areia. Eu podia muito colocar um efeito legal no vídeo. Talvez eu coloque. Amigas, por enquanto, por hoje, esse foi o motivacional do dia. Continua, faz mais. Uma hora chega. Uma hora você colhe. Tá bem? Uma hora você vai colher e você vai estar sempre colhendo os frutos positivos daquilo que você plantou. De um jeito ou de outro. Só que você só consegue ligar os pontos olhando para trás. E sobre isso a gente fala outro dia. Beijo.